Oi, gente, tudo bem? Para você que nos acompanha em nosso canal do YouTube e para você que nos ouve em nosso canal do Spotify, estamos começando mais um episódio do nosso PodSente. E neste episódio, nós contamos com a presença de uma queridíssima nossa, né, por assim dizer, a psicóloga clínica e perinatal Aline Fávaro Dias, mais conhecida como Aline Fávaro. Professora, seja bem-vinda. Vou te chamar de professora, que para mim você ainda é a minha, né? Obrigada. Eu também. E para quem não te conhece, comece falando pra gente quem é a Aline. Bom, eu sou psicóloga, eu sou mãe, tenho 2 filhos. Hoje a minha atuação é só como psicóloga clínica e perinatal, mas já fui docente aqui no Unisal por 13 anos, se eu não me engano. Já trabalhei em ONGs, em escolas, mas hoje o foco da minha atuação é na clínica, né, oferecendo um atendimento especializado para mulheres, gestantes, puérperas, cuidando da saúde materna e infantil. Legal. E para você que está nos assistindo aqui e ouvindo, temos uma nova integrante aqui em nosso projeto, como mais nova entrevistadora, Patrícia Mendes. Pati. Oi, pessoal, tudo bom? Então, a gente sabe que você fez o mestrado e a gente gostaria de saber um pouquinho mais como foi. Conte pra gente como foi, a gente sabe que você ganhou um prêmio internacional. Sim. Conte pra gente um pouquinho mais a respeito disso. Bom, aparentemente o meu mestrado tem um tema completamente diferente da minha atuação atual. Então, meu mestrado foi com adolescente em conflito com a lei, investigando a relação desses adolescentes com a escola. Então, eu tenho uma trajetória na graduação e depois no mestrado de trabalho e pesquisa com adolescentes que cometeram algum ato infracional. E aí eu comecei a perceber que a relação com a escola, com a educação, era muito tensão, era muita tensão nessa relação, eles não permaneciam na escola, e aí eu fui investigar isso no mestrado. Esse mestrado, o meu trabalho acabou ganhando um prêmio internacional da Unesco, num programa específico deles, da Unesco. Então foi muito legal. Como é que se relaciona, né, com a minha área de trabalho hoje? Eu chego para o trabalho com um adolescente em conflito com a lei, buscando entender assim, a importância das primeiras relações, das relações com a família e do desenvolvimento infantil para predizer ali o desenvolvimento do adolescente e do adulto. Então, quando eu me aproximo dessa temática do adolescente em conflito com a lei, eu tinha muito interesse em trabalhar com famílias, com pais, em grupos de pais, orientação de pais, para tentar entender um pouquinho como é que os adolescentes chegam ao uso de drogas, a cometer atos infracionais. E aí eu fiquei nessa temática por um tempo, até depois eu me dedicar ao trabalho com famílias, com pais e hoje com mulheres mais especificamente. Certo. Que ótimo. Você é uma psicóloga, é claro, né? É óbvio. Mas conte pra gente, assim, quais são os desafios que uma profissional de psicologia enfrenta e o porquê também dessa escolha sua, em específico, né, da perinatalidade, né? Acho que a psicologia hoje, o reconhecimento da importância da nossa área, acho que ficou muito mais evidente pós-pandemia, né? Sim. De como é importante a saúde mental do ser humano, como importa e como a gente precisa cuidar. Então, acho que a psicologia teve uma valorização, um reconhecimento importante pós-pandemia. Mas acho que esse ainda é um ponto desafiador na nossa profissão, né? Ser valorizada e reconhecida como ciência, e isso tanto externamente como dos próprios profissionais, né? A gente entender que a psicologia é uma ciência e que a gente precisa utilizar práticas que sejam reconhecidas e validadas pela ciência, se manter em estudo, em constante atualização, porque a gente trabalha com o ser humano e, né, o ser humano é complexo, é profundo, então a gente precisa dessa atualização. A outra pergunta é como é que a importância da psicologia perinatal. Isso. Né? O que te levou, né, a essa especialidade? A psicologia perinatal é uma área até que recente da psicologia que busca estudar
o que está em torno do nascimento. Então, perinatal é o que circunda a natalidade, o nascimento. Então, planejamento familiar, a gestação, parto, pós-parto. Então, essa é uma área que não tem ainda tantos pesquisadores e trabalhadores da psicologia nessa temática. Como que eu me aproximo? Eu cheguei na psicologia com esse interesse de trabalhar com famílias, com pais. Eu gostava muito de orientação de pais. E aí, quando eu comecei a estudar, a fazer o curso, eu fui conhecendo várias áreas, mas essa da psicologia perinatal nunca nem ouvi falar na minha graduação. E depois, atuando, eu fui me aproximando, e também a partir da minha experiência pessoal como mãe, como gestante, eu fui me aproximando dessa temática nesse interesse de atuar com famílias, que eu acho que esse é o trabalho da prevenção, né? A gente consegue prevenir, trabalhar ali com a primeiríssima infância. Eu cuido da mãe, da gestante, da família, antes que esse bebê nasça. Então, se essa família está sendo cuidada, a chance dessa criança ter problemas no seu desenvolvimento, eu já consigo reduzir muito. Então, esse foi o meu interesse, trabalhar com prevenção de desenvolvimento da criança, do adolescente, por conta, quando eu atuo já antes no desenvolvimento, né, intrauterino dessa criança, no planejamento familiar. E teve algum profissional que você buscou como ponto de partida temático, né, por assim dizer? Fulano de tal trabalha com isso, vou ver como que é para me seguir. Sim. Ou algo do tipo. Na minha graduação, não. Assim, não, essa não era... Eu tive referências, mas não que trabalhavam nessa área com famílias, com orientação de pais, isso não. Mas depois de formada, eu gosto muito do trabalho de uma psicanalista, a Vera Iaconelli, e leio muitas coisas dela, e ela trabalha muito com essa noção da perinatalidade, com conceitos da psicanálise voltados para a orientação de famílias, para o exercício da parentalidade. Então, isso foi algo que nossa, que legal, e fui conhecendo mais coisas, estudando para chegar até na minha especialização, no atendimento especializado a esse grupo, né? Mas o que mais me chama a atenção e que me move é essa ideia de eu conseguir prevenir, eu cuido do início da vida. Isso para mim é o que faz todo sentido nesse atendimento mais especializado na psicologia perinatal. Não tem como não ter sentido, né? Sim, então a gente pensar, né, cuidar da vida lá no comecinho, né? Sim. Continuando, o que é o puerpério? O puerpério. O puerpério é um estado de alteração fisiológica, né, física, emocional, que a mulher vive logo após o nascimento do filho, o parto, né, seja ele qual for. Então, é um estado que envolve alteração fisiológica, hormonal, o organismo se altera, e também emocional. E essa alteração emocional, ela é necessária para que essa mãe consiga se conectar a esse bebê. Então, é um estado de alteração emocional importante para que a mãe consiga se adaptar a essa nova fase da vida e ela consiga reconhecer as necessidades desse bebê que ainda não tem quase nenhum recurso. Assim, ele chora, emite alguns sons, mas para que ela consiga se conectar a esse ser humano. O puerpério, ele mais classicamente é observado nas mulheres que gestaram e pariram os seus filhos de forma, né, é o filho biológico. Mas também em mulheres que adotaram crianças ou que viveram alguma criança, chegou por alguma outra via, ela não tem alteração fisiológica, mas ela passa por alterações emocionais parecidas, né? E aí, do ponto de vista médico, o puerpério dura 45 dias, né? Então, o médico considera que as alterações fisiológicas do puerpério têm essa duração de 45 dias pós-parto. A gente sabe que, do ponto de vista emocional, não. A gente fala de um puerpério do ponto de vista emocional até 2 anos depois do nascimento da criança. Joia, eu como homem, né, já me interessei por esse tema e estudando e tal, e eu me deparei com 4 temas ou 4 possibilidades, que é
E eu vou pedir para que você explique, provavelmente muitos Sim. homens vão assistir e vão ouvir também isso. O que seria esse tratamento, na sua opinião, né, um tratamento fisiopsicológico especializado ali, né, do sistema de saúde, dos profissionais que ali estão, sobre as tentantes, as gestantes, ali no período puérpero, né? Puerpério, né? Eu sempre falo errado essa palavra. E no cuidado materno e infantil. Então, não sei se esse conjunto de tratamento ele engloba essas 4 partes, essas quatro fases, né? Sim. O que você pensa sobre isso e explicar o que... Você já explicou alguma delas, né? Mas assim, explicar o que é uma tentante, né? Às vezes um cara está assistindo aqui, ouvindo, tentante do quê, né? Sim, Então, quando a gente fala da psicologia, né, perinatal e esse cuidado especializado na saúde materna e infantil, a gente pensa desde o planejamento familiar, quando a família começa a pensar, eu quero ter filhos ou eu não quero ter filhos, é importante a orientação de um profissional para decidir, para fazer essa decisão de uma forma consciente, porque a gente sabe que existe uma pressão social muito grande para que se tenha filhos. Sim. No casal, casou e filho, cadê filho? E que hoje muitos casais, muitas mulheres optam por não ter filhos. Então, ter consciência de a minha escolha, ter filho ou não ter filho, qual é? Por que eu quero isso ou não quero isso? Então já começa desse planejamento familiar. E quando a gente fala planejamento familiar, muitas pessoas pensam que é o planejamento para ter filhos. Não, eu também preciso de orientação para eu ter consciência de que, olha, eu não quero ter filhos e o que eu preciso fazer, né? Não só do ponto de vista biológico para não ter filhos, né? Então, começa daí, desde o planejamento familiar. Aí quem são as tentantes, né? As famílias tentantes? São pessoas que decidiram nesse planejamento familiar que querem ter filhos, mas estão enfrentando dificuldades. Então elas não conseguiram, ou ainda não, né? Estão tendo problemas, não conseguem ter filhos, estão no processo de fazer exames para tentar descobrir o que se tem algum problema, ou já descobriram, ou precisam ser encaminhadas para um procedimento de reprodução assistida. E aí essas famílias são consideradas tentantes, elas estão tentando ter um filho, engravidar, seja lá de que forma, mas elas estão tentando. E aí envolve muitas questões, né? Envolve muitas vezes sentimento de culpa, de fracasso, envolve conflitos no casal, às vezes de cobranças, de dificuldade de diálogo. Então é um momento importante de acompanhamento dessas tentantes e dos companheiros também, para que esse processo seja o mais tranquilo possível diante das dificuldades, mas que haja uma diminuição de estresse, melhora de comunicação, melhora de diálogo, para que essa mulher consiga diminuir estresse, ansiedade, porque faz parte, né? Eu estou tentando, desejando algo que não está acontecendo. E depois a gestante. Então, a gestação, eu costumo usar uma analogia, assim, que a gestação ela é considerada pela literatura um período potencial de risco, né, para desenvolvimento de crises emocionais. Os outros são a puberdade, a menstruação, a gestação e a menopausa. Então, a gestação é considerada um período de potencial crise. Então, eu uso essa analogia, né? A gestação é como se fosse um aquário que está tudo assentado lá, a água está calminha. Quando a mulher está grávida, é como se a gente pegasse uma colher e mexesse esse aquário. Então, tudo que estava lá sedimentado, levanta e começa a se mexer nessa água. Então, muitas coisas que já às vezes estavam tranquilas, relativamente resolvidas, podem aparecer novamente, porque agora tem uma mudança física, né, do corpo, eu tenho uma mudança de papel social, eu não sou mais filha, não sou mais só esposa, eu passo agora a me colocar, a construir o meu papel de mãe. Então, é muito importante esse cuidado nessas etapas todas, e depois no puerpério, porque daí chega o bebê, a vida muda completamente. Então, tem privação de sono. Se é uma mulher que trabalhava, ela entra em licença maternidade.
E aí, quem sou eu, né? Antes eu era uma mulher que trabalhava, agora eu fico só dentro da minha casa. Então tem uma questão de identidade, de se adaptar aos cuidados com um bebê que, né, chora, que às vezes eu nunca fiz aquilo na vida, né? Não sei o que ele quer, medo, insegurança, ansiedade. Então, a psicologia, o psicólogo perinatal se propõe a cuidar dessa família nessas etapas, pensando isso, em prevenir o aparecimento de transtornos nesses períodos ou identificar precocemente e tratar, né, para que, por exemplo, o vínculo entre a família, entre mãe e bebê, ele não seja afetado por um transtorno. A gente sabe que a depressão, por exemplo, ela pode afetar o desenvolvimento do bebê se não identificada e tratada precocemente. Sim. Então, esse é todas as fases que a psicologia perinatal pode atuar. E depois, né, mesmo que eu tenha crianças de idades maiores, eu tenho um filho de 3, 4, 5 anos, nesse exercício da maternidade, da paternidade, da parentalidade, o psicólogo perinatal também pode atuar. É um tema tão delicado e são ações tão sobrepujadas ao posto feminino, né? Ao ato da mulher de ter sobre ela todas essas questões, né? Eu fico imaginando assim, acho que eu não daria conta. Isso traz um peso maior, né? Além dessa carga sobre a mulher de que a função é dela, e essa ideia de que ela tem um instinto materno, que essa é uma ideia que a ciência já refutou, não existe um instinto materno. E essa romantização que a sociedade faz da maternidade, isso são fatores de risco para o adoecimento dessa mulher, tanto na gestação como no pós-parto. Porque tem mulheres que não gostam de estar grávidas, ou não gostam, logo que o bebê nasce, não sente aquela coisa linda que falam, e ela se sente culpada, ela se sente mal, ela às vezes não fala para ninguém porque ela acha que vai ser rotulada, que ela vai ser julgada, e vai, né? A gente sabe o que acontece. Com certeza. Então, esses fatores de sobrecarga, de romantização da maternidade, a ideia de instinto materno, isso são fatores que contribuem negativamente para a saúde mental da mãe, da mulher. Super. Bom, gente, é um tema delicado, também importante, então vamos tratá-lo em 2 episódios. Então, para você que está nos vendo e nos ouvindo, acompanhe no 2º episódio a continuação dessa entrevista. Até mais.